Olá, eu sou Salvo Silveira, você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre produtividade, saúde mental e problemas da vida moderna. E aí, bora para mais uma conversa de fim de tarde? Então, você vê constantemente, você sempre ouve falar que a tecnologia vai causar desemprego permanente em toda a população mundial. Você, seus amigos, seus parentes, você ouve que todo mundo vai ficar desempregado, pois todos serão substituídos por máquinas que produzem o dobro na metade do tempo. Mas agora fica a pergunta, será que isso é mesmo verdade? É sobre isso que vamos conversar hoje. Eu digo isso pois é até importante você ter uma opinião formada sobre esse assunto e poder tomar já as decisões sensatas sobre isso pensando já no seu futuro. A verdade é que desde a época da Revolução Industrial sempre houve o medo das máquinas tomarem nossos empregos. Tanto é que foi lá, naquela época, que surgiu a palavra sabotar, que provém da palavra sapato em francês, que chama sabote, acho que é assim que fala, que eu não sei francês. Esse termo surgiu quando os operários enfurecidos com as máquinas e com medo do desemprego invadiram as fábricas e de forma truculenta começaram a jogar sapatos contra essas máquinas na tentativa de danificar elas. Mas não precisamos ir tão longe. Em 1964, houve um grande relatório feito pelas pessoas mais fodásticas da época e no meio deles tinham até 2 vencedores do Nobel. Tal relatório foi entregue ao presidente dos Estados Unidos e tal relatório afirmava que em um futuro próximo iria existir vários problemas sociais causados pelas máquinas. Mas não foi o que aconteceu no final das contas. Ou seja, o medo do desemprego causado pelas máquinas sempre existiu na era moderna, e isso é fato. Mas será que ele é real? Então, eu sinceramente diria que sim e não. Ao final você vai entender tudo. Primeiramente, eu quero trazer na discussão a ideia de inovação e o impacto do carro na nossa vida, para você poder entender melhor. Então, por esse exemplo, você vai entender melhor todo o restante dessa nossa conversa de hoje. Então, no começo de 1900 começou a acontecer a popularização de uma nova invenção, o carro. Mas com a invenção do carro, muitos outros eventos foram influenciados. O carro ele destruiu empregos relacionados às carroças e aos cavalos, e não é à toa que os carroceiros odiavam essa inovação, detestavam e relutavam contra o carro de todas as formas que você pode imaginar. Porém, com a invenção do carro, houve também o surgimento de vários outros empregos que não existiam antes. Desde a fabricação de peças de carro, de suprimentos, de empresas fornecedoras, empregos em fábricas e um gigantesco número de oficinas mecânicas especializadas apenas em carros, empresas especializadas na criação de estradas. Então sim, houve uma grande mudança, uma inovação puxou várias outras, e o melhor, as pessoas ficaram mais produtivas, pois o custo e o tempo gasto para percorrer uma distância é de longe muito menor com um carro. E agora eu te pergunto, você mesmo, você se imagina do Rio de Janeiro a São Paulo a cavalo? Não, né? Prefere o carro. E agora multiplica a sua necessidade pela de bilhões e bilhões de pessoas. O carro impactou o mundo. Mas é claro que a liberdade não serviu apenas para o ser humano, foi também para o cavalo, que não teve mais que fazer todo esse tipo de trabalho extremamente pesado. E sem falar também que solucionamos também problemas antigos com a invenção do carro. Você sabia, por exemplo, que nas ruas de Nova York, Londres e outras metrópoles ao redor do mundo, as ruas eram verdadeiros rios de cocô de cavalo? Para você ter noção, só em Nova York havia cerca de 100 mil cavalos em 1898, com cada um produzindo em média 10 kg de cocô por dia. Sem falar também na urina de cavalo, que fede pra caramba, o que no final acarretava um enorme mau cheiro em todas as ruas, ratos, baratas, doenças e até mesmo em cavalos mortos abandonados, que só em 1880 o setor público de Nova York teve que remover 15 mil carcaças de cavalos em decomposição nas ruas. Para você ter noção, o problema era tão sério que em 1898 houve uma conferência para decidir sobre o que seria feito em relação ao problema dos cavalos. Porém, não houve conclusão alguma por parte das autoridades, pois o cavalo era indispensável à economia, assim como hoje os combustíveis fósseis são para a gente. Porém, apenas uma década depois, em 1912, em Nova York já havia mais carros do que cavalos. E isso teve um baita impacto nos problemas que eu falei agora há pouco. Mas em se falando de desemprego pela inovação, seja pelo que for, tanto do carro quanto de qualquer outra inovação, o trabalho ele não acaba, ele apenas muda de lugar. Realmente uma pessoa que trabalhava com cavalos em Nova York, teve que se adaptar e comprar um carro
para que ela pudesse continuar trabalhando, ou então até mesmo ter trocado de emprego. Por exemplo, se você trabalhasse em um estábulo, provavelmente você viria agora trabalhar como mecânico, e esse é um fenômeno normal em uma boa economia em que a mão de obra está sempre em alocação. Na verdade, esse fenômeno de reinvenção tecnológica ocorre a todo instante. A internet, por exemplo, destruiu vários empregos, mas também criou vários outros. Criou empregos que sequer a gente nunca imaginou que iria existir, como, por exemplo, o emprego de youtuber, e youtuber de tretas de internet, que ganha dinheiro simplesmente falando de brigas, tretas e fofocas que ocorrem na internet entre os membros famosos, e às vezes até mesmo jogando mais lenha na fogueira. Eu adoro o New York Treta. Mas voltando aqui à nossa conversa, no meio disso tudo temos um problema. Será que as pessoas realmente estão adaptadas à velocidade dessas transformações? Porque pensa comigo, realmente nenhum datilógrafo está desempregado até hoje por causa do surgimento do computador. Mas realmente ocorre um problema quando essas transformações são constantes daqui para frente, e as pessoas que serão prejudicadas são aquelas que não estudam e que não possuem instrução, ou as que vivem uma vida intelectualmente sedentária, e que isso para elas realmente é um grande problema. E, sinceramente, eu sou um grande crítico quanto às estatísticas relacionadas ao futuro, pois a grande maioria tem uma grande chance de erro. Mas, segundo um estudo da Universidade de Oxford, em 25 anos, 47% dos empregos vão desaparecer. E segundo um outro estudo realizado pela Dell por meio do Institute for the Future, 85% dos empregos de 2030 ainda não existem. Ou seja, dá para notar que a previsão do mercado de trabalho do futuro é ser altamente volátil. E realmente isso daí é um problema, mas também devemos colocar as coisas boas na balança para poder fazer um bom julgamento, não é mesmo? Logo, é errado a gente se focar só nos lados negativos e esquecer dos lados positivos, que com certeza vão ocorrer. Uma das coisas que aprendemos sobre como as mudanças tecnológicas afetam o mercado de trabalho é que as pessoas tendem a focar muito na substituição de pessoas por máquinas, mas não costumam ver que a tecnologia não te substitui. Ela tende a te tornar mais valioso e produtivo, e com base nisso eu quero refletir aqui sobre alguns benefícios da inovação tecnológica, para depois falar do lado ruim dela. Primeiramente, ela te torna mais produtivo. Por exemplo, no seu trabalho, você consegue ganhar muito mais tempo executando algo automaticamente, através de uma máquina, do que fazendo no braço, podendo assim fazer o que é mais importante para sua vida. O trabalho chato, ele pode muito bem passar a ser ignorado, podendo a pessoa se focar mais naquilo que gosta, pois, na verdade, todo o processo de automação, toda a inovação, toda a tecnologia, na verdade, ela liberta o ser humano de trabalhos penosos e até mesmo de alto risco, facilitando a vida das pessoas. Um exemplo bem claro disso foi a Revolução Industrial ter libertado as crianças do trabalho. Para você ter noção, naquela época nem tinha noção de infância. As crianças eram vistas como mini-adultos. Já desde cedo começavam a trabalhar no campo com os pais da parte da manhã até o pôr do sol. Então, com as máquinas veio o aumento da produtividade, que a partir daí sim começamos a pensar mais no lado das crianças, ao ponto delas poderem dedicarem tempo aos estudos em vez do trabalho, coisa que antes somente os filhos de nobres da elite tinham o luxo de poderem fazer. E você pode inclusive reparar que muitos movimentos civis têm sim uma mão tecnológica no meio, como por exemplo a inovação mudando tendências que antes eram indiscutíveis, por exemplo o próprio movimento LGBT, que foi impulsionado pela internet. E eu inclusive acredito, na minha opinião, que se não fosse pela internet nós estaríamos até hoje achando que um homossexual é uma pessoa doente. E é claro que é um grande equívoco, mas graças à internet a gente conseguiu diluir esse equívoco. A tecnologia, ela também ajuda a curar vários problemas ambientais do mundo. Inclusive, uma vez, eu não me esqueço que em sala de aula, um professor meu disse na sala: hoje vocês são jovens, mas amanhã, quando vocês forem entrar no carro para levar os seus netos à escola, ao girar a chave, ele não vai ligar, pois vai estar faltando gasolina e o mundo estará todo sem gasolina. E vocês vão estar todos ferrados. E todo mundo, mas se fosse hoje, eu responderia a esse professor: ô amigão, quando eu tiver netos, os carros serão elétricos muito mais eficientes e econômicos e menos poluentes. E também é claro, né, gente, que há uma redução considerável de custos, aumentando o acesso das classes mais pobres a tecnologias antes não acessíveis antes apenas às elites, melhorando assim a qualidade de vida.
tanto nos tratamentos de saúde, como com diagnósticos mais rápidos, mais precisos, mais baratos, como também o lazer vindo da tela do celular. Duvida? Tenta imaginar você em 1800 ouvindo música na sua casa. Agora eu te pergunto, você teria dinheiro para pagar um pianista clássico para tocar a música para você, na hora que você quisesse? Não, né? Eu também não teria, mas hoje, sem notar, você faz isso no Spotify por um preço absurdamente pequeno, quase de graça. E sem falar também no acesso à informação de qualidade, com materiais, livros, filmes, contatos, pois você pode simplesmente ter mais escolhas à sua disposição. Tenta imaginar, por exemplo, você morando no Brasil querendo comer uma comida tradicional francesa. Em 1900, você teria que ir a um restaurante francês, e geralmente na capital. Hoje você pode pegar a receita de comida francesa na internet e fazer você mesmo. Inclusive eu peguei uma receita de uma omelete original com o chefe Eric Jacquin. Eu fiz, sinceramente, não gostei, eu achei muito estranho. Gosto mais mesmo do meu omeletão simplesão com bastante queijo. Mas agora eu te faço a pergunta. Comparando os benefícios com os malefícios, vale a pena o avanço tecnológico? O que você acha? Responde aqui nos comentários para eu ver a sua opinião. E se você também puder, eu vou ficar muito grato se você curtir esse vídeo, pois ao curtir você vai estar ajudando a divulgar ele. Beleza? Então vamos voltar aqui para a nossa conversa de hoje. Mas você pode pensar, mas Salvio, e a pobreza no mundo? A tecnologia ela vai deixar todo mundo mais pobre. E é aí que eu te respondo, não. Sinceramente, eu acho que não. Pois, como você pode ver nesse gráfico aqui, o vermelho representa a pobreza extrema e o verde o número de pessoas que saíram da pobreza. Como você pode notar, a pobreza tem despencado de forma absurda mesmo, à medida em que a tecnologia vai aumentando. Olha, por exemplo, o começo aqui desse gráfico, até o ano de 1900. A pobreza girava em torno de 90% da população mundial, já hoje está em torno dos 10%. Inclusive, tem algumas pessoas que acreditam que a pobreza vai acabar na próxima década. Então, se a tecnologia gera pobreza, então era para a gente estar muito mais pobre do que em 1800, não é mesmo? Em outro gráfico aqui do Banco Mundial nos mostra a mesma coisa, mas aqui eu quero te mostrar algo impressionante. Olha, por exemplo, uma coisa cabulosa. No ano de 1981, ou seja, muito recentemente, uns 40 anos atrás, a pobreza mundial estava em torno de 45%. Já agora, no ano de 2015, está em 10%. Olha só que evolução fenomenal. E realmente a tendência é de que a pobreza no mundo venha acabar devido ao avanço tecnológico. Mas então você pensa, nossa, Salvio, mas aí tem um problema do que adianta todo mundo viver bem, mas ao mesmo tempo todo mundo desempregado sem botar comida na mesa, porque vai ter uma máquina trabalhando no nosso lugar. E é aí que eu te digo novamente, discordo. Segundo essa estatística que te mostro aqui agora, ao contrário da ideia de desemprego, os países mais mecanizados e com alta tecnologia, como Coreia do Sul, Alemanha, Singapura e Japão, apresentaram no ano de 2016 um desemprego muito abaixo. Então, de acordo com as ideias apocalípticas de que máquinas vão causar desemprego generalizado, então se fosse para ser de acordo com elas, então era para esses países estar passando por uma grande taxa de desemprego nível Venezuela, o que não é o que a gente vê, não é mesmo? E você sabe por que isso acontece? Por que será que as máquinas não estão relacionadas ao desemprego? Por que será que isso daí acontece? E é agora que eu te respondo, é justamente por causa daquilo que nós falamos lá atrás, pois por detrás de novas tecnologias há novas demandas. Assim como a inovação do carro, em que criou estradas asfaltadas, oficinas mecanizadas, concessionárias, fábricas e mais vários outros serviços. Eu concordo sim que uma máquina pode substituir 10 pessoas, porém essas 10 pessoas vão se libertar para fazer outras coisas, vão ter mais acesso a bens e serviços feitos por essas máquinas, que vão aumentar a qualidade de vida delas. O que a gente não pode fazer de forma alguma é querer parar o progresso da humanidade com medo da tecnologia. Imagine novamente aquele exemplo que eu te dei lá atrás. Imagine se o carro tivesse sido proibido hoje. Você teria a moral de fazer uma viagem do Rio de Janeiro a São Paulo montado num cavalo? Imagina o campo sem tratores, o horror que ia ser, como que a comida ia ser cara. Imagina um mundo altamente primitivo, em que as pessoas simplesmente passariam o dia todo no campo para colher pouco, em uma cultura de subsistência, e vender o restante a um preço absurdo. E você não precisa concordar com tudo que eu falo. Aliás, eu sempre digo que aqui a pluralidade de ideias é bem-vinda, mas tem algo que aqui não é bem-vindo. E esse algo que não é bem-vindo aqui se chama comodismo. Pois independente de você concordar ou não comigo em relação ao desemprego causado pelas máquinas, em uma coisa nós concordamos.
você deve estudar diariamente e rotineiramente, pois no século XXI, em plena era da informação, quem vai conseguir os melhores trabalhos são justamente as pessoas que mais conhecimento técnico e intuitivo possuem, e elas conseguem esse conhecimento através da aprendizagem, bem diferente dos empregos antigos que eram trabalhos mais relacionados a trabalhos braçais. E agora eu te pergunto, você não gosta de aprender? Você tem preguiça de estudar? Então só posso te dizer uma coisa, do fundo do meu coração: sinto muito, apenas isso. Mas é claro que nem tudo são flores, eu não sou tão otimista a ponto de achar que o nosso futuro vai ser lindo, bonito e maravilhoso, como em um conto de fadas. Nada disso. Eu tenho também as minhas preocupações, e elas são de forma bem resumida. Vou falar cada uma delas. Eu, por exemplo, tenho receio da tecnologia aliada ao uso em guerras. Eu tenho medo da tecnologia em relação às modas de comportamento, que muitas vezes são perigosas. Eu tenho medo da alta exposição precoce de crianças na internet, sem filtro nenhum por parte dos pais. Eu tenho receio também da falta de empatia que muitas vezes toma o debate político ao ponto das pessoas ficarem completamente desumanizadas devido à distância entre elas e pelo fato do computador, da distância, passar maior segurança a elas ao ponto delas tirar o lado instintivo delas do armário. Eu também tenho medo das intervenções governamentais sobre a inovação, gerando desemprego e encarecendo a vida das pessoas, tudo por demagogia barata. Um exemplo bem claro disso é a briga dos sindicatos e políticos contra o Uber. Ou seja, segundo eles, todos nós devemos pagar mais caro pelo transporte e não podemos pegar o carro na nossa garagem e começar a trabalhar com ele para poder botar comida na mesa. Sabe? O que é ridículo. E eu tenho medo também das doenças mentais do futuro, como depressão, ansiedade, burnout, que ultimamente tem aumentado de forma assustadora com a tecnologia. E sem falar, claro, daquilo que eu mais odeio, o narcisismo, que tem aumentado de forma absurda, com todos esses problemas alinhados a modas de comportamento, com todo mundo querendo passar a imagem nas redes sociais de que são pessoas bem resolvidas, mas que vivem cheias de problemas mentais e existenciais. Isso é um problema. Mas o meu maior medo ainda eu não falei: crises econômicas. Sem sombra de dúvida, a crise econômica que está por vir vai ser uma das maiores, ou então a maior que o mundo já presenciou. E eu já te digo, a culpa não é da tecnologia, e sim de governos irresponsáveis. Eu recomendo que você veja uma palestra que tem aqui no YouTube do Fernando Hurich, chamada A Maior Crise Financeira Global Está Por Vir. Eu recomendo que você assista e acompanhe o canal do Fernando Hurich para você se manter atualizado sobre essa tal crise. Entenda como que ela vai impactar o Brasil, lembrando que ele tem um vídeo explicando isso, pois eu te digo, essa crise vai pesar na sua vida e vai ser bem forte. Mas agora eu te pergunto, você quer ficar produtivo em uma época de crise? Você quer ser produtivo e ainda preservar a sua saúde mental e ainda ajudar esse canal? Se você quiser ficar mais produtivo, você pode se associar ao Estudo que a Vida Muda Academy e lá ter uma evolução contínua com uma variedade de técnicas de produtividade pessoal com foco na formação de hábitos, com teoria e prática, tudo por apenas R$ 14,90 por mês. Eu vou te ensinar aquilo que a escola não te ensinou e que não quer te ensinar, e juntos nós vamos provar que poucas pessoas em prol de uma causa podem mudar o Brasil. Então por isso, junte-se ao projeto, clique no primeiro link da descrição, no primeiro comentário. Beleza? Mas então vamos voltar aqui então ao que é o assunto. Mas apesar de todo esse problema, você sabia que todas as gerações que viveram na Terra tiveram sempre um desafio da época dela? Basta você olhar, por exemplo, para os nossos pais, que passaram pela grande crise dos anos 80, apelidada de a década perdida, em que tinham até que enfrentar uma baita de uma fila de madrugada na porta do mercado para conseguir um pouquinho de comida, com uma grande incerteza e o medo do futuro incerto. E nós não podemos também esquecer da Europa, que sempre foi um verdadeiro barril de pólvora de tantas guerras sanguinárias. E se você fosse, por exemplo, um jovem europeu nascido no começo do século XX, com certeza você teria sentido na pele as duas maiores guerras da história da humanidade. Mas agora então fica a pergunta: se todos os nossos ancestrais passaram por grandes problemas da geração deles, então por que nós não vamos passar na nossa? Beleza? Pense nisso. Falou! O projeto precisa da sua ajuda. Acesse o primeiro link da descrição e faça parte dessa missão.